Quando a gente fala em preparação alimentar dentro do sobrevivencialismo, dentro desse universo prepper, que se resume em fazer armazenamento de alimentos para que numa eventual situação de crise você tenha alimento guardado para ir consumindo e se mantendo durante aquele período de crise. Significa guardar mais arroz, ter mais feijão, ter mais alimento no contexto geral. Afinal de contas, tem pessoas que vão toda semana no supermercado. O preparador já é o contrário. Ele gosta de ter pelo menos 3 meses de alimento garantido. Só que esse alimento garantido não quer dizer essencialmente que será o alimento mais saudável. Até porque quando a gente fala em preparação alimentar, a gente quer alimentos que durem bastante tempo armazenados e, de preferência, alimentos fáceis e práticos, porque a gente nunca sabe qual vai ser o tamanho da situação de crise. A gente nunca sabe se vai ter mesmo como fazer a cocção do alimento ou se a gente vai ter que consumir esse alimento já pronto. E nesse caso da preparação alimentar no sobrevivencialismo, uma das coisas que é muito ressaltada é a utilização dos enlatados. Aliás, conservas e enlatados. Mas no caso desse vídeo, nós vamos tratar dos enlatados. É claro que quando a gente fala de evasão, o enlatado não é o mais interessante. Geralmente é muito pesado, é desengonçado para transportar, então os alimentos enlatados não são práticos nesse sentido. Eles são interessantes para uma preparação local, em que você vai ter os seus alimentos numa despensa e você vai consumindo daquela despensa no decorrer do tempo em que for necessário. Os enlatados têm tendência a durar muito tempo. É claro que muitos vão dizer que o enlatado não é exatamente o alimento mais saudável para você consumir. E de fato é verdade, o alimento ele não é saudável, esse enlatado. Ele não é o mais saudável. Aliás, o alimento enlatado ele possui realmente muito sódio, que é o que ajuda inclusive a conservar esse alimento por tanto tempo, que inclusive os enlatados têm essa tendência de durarem muito tempo. Por isso eles são interessantes para a preparação alimentar de um sobrevivencialista. Não quer dizer que você vai consumir só enlatados, mas é um grande item, é um item interessantíssimo para você complementar na sua preparação alimentar. Fora o fator que quando a gente fala de armazenamento de alimentos para uma emergência, não quer dizer que a gente vai comer feito reis, os alimentos mais saudáveis da face da terra. A nossa principal intenção é não morrer de fome. Essa que é a principal intenção. Então, às vezes é melhor comer um enlatado com um pouquinho de sódio a mais do que morrer de fome. Então, o enlatado ele é uma grande sacada nessas situações. Porém, quando a gente fala em enlatado, muitas pessoas falam: ah, mas e o risco de você consumir enlatados, de consumir conservas? E quando fala em risco, sempre aparece a figura do botulismo na área. Mas será que é realmente perigoso? Será que o risco de você ser contaminado com esse botulismo é alto? A gente vai entender isso nesse vídeo de hoje e inclusive vai entender como armazenar da melhor forma e os cuidados que você deve ter com enlatados dentro da sua preparação alimentar. E esse é o tema desse vídeo de hoje. Os enlatados são seguros para ter na preparação? Vale a pena você ter enlatados no seu estoque alimentar? Quais os cuidados que você deve ter com esse tipo de alimento? É o que você vai entender hoje nesse vídeo do canal Área Z. Se você não é inscrito, inscreva-se já no canal e deixe a sua curtida para ajudar o nosso trabalho. E é claro, acompanhe esse vídeo logo depois da vinheta. A principal razão pela qual os alimentos enlatados estragam é o armazenamento inadequado. Você tem que procurar armazenar suas latas em um local fresco e seco. Por exemplo, não coloca suas latas em um armário em cima do fogão ou embaixo da pia, por exemplo, ou em uma garagem ou porão com umidade. Os micro-organismos podem crescer em latas deixadas em áreas úmidas ou em temperaturas acima de 36 graus Celsius. Além disso, mantenha suas latas longe da luz solar. O calor do sol pode fazer com que o ar na lata se expanda, potencialmente abrindo o selamento da lata, permitindo que micro-organismos entrem na lata. Além disso, a luz solar pode acelerar o ranço em alimentos que contêm óleo ou gorduras. Ou seja, a chave aí é o armazenamento. A data de validade dos alimentos enlatados ela é só um registro do quanto tempo esse alimento, teoricamente, poderia permanecer fresco. Mas não quer dizer que depois da data de validade, necessariamente,
o alimento vai estar estragado. Até porque, se você não armazenar de forma correta, esse alimento enlatado ele pode estragar antes mesmo de bater o prazo de vencimento que está na lata. Existem alguns estudos que provam que alimentos enlatados podem durar muito mais que o seu prazo de validade que está ali carimbado em cima da lata. Em um estudo frequentemente reverenciado e citado, realizado em 1974 pela National Food Processors Association, a NFPA, os pesquisadores examinaram latas de milho que foram armazenadas em um porão da Califórnia por 40 anos. Eles relataram que o milho velho parecia e cheirava como o milho enlatado deveria, além também de descobrirem que o milho havia perdido parte de sua vitamina C, mas retido a maioria de seus nutrientes. Mais ainda do que isso, outro exemplo que a gente pode citar, e é até mais antigo, em 1968, os cientistas examinaram alimentos enlatados que haviam sido recuperados do Steamboat Bertrand, que havia afundado no fundo do rio Missouri em 1865. É um registro realmente bem antigo. Químicos da NFPA analisaram pêssegos enlatados, tomates, ameixa, mel, ostras e vegetais mistos para contaminação bacteriana e valor nutricional. Eles descobriram, espantoso, que embora a comida tenha perdido seu cheiro e aparência fresca, bem como quantidades significativas de vitaminas A e C, a comida manteve os seus níveis de proteína e cálcio e não apresentou crescimento microbiano. Os cientistas consideraram seguro comer, embora nenhum dos relatórios mencione se alguém comeu ou não. Os resultados de laboratório foram semelhantes para as latas de tomate e pimentão, que foram recuperadas em um barco a vapor afundado há mais de 100 anos, descoberto perto de Omaha, Nebraska. Uma grande parte de estar preparado para uma emergência é ter uma despensa bem abastecida de alimentos estáveis nas prateleiras. Não deixe que as datas de validade o desencorajem a estocar produtos comercialmente enlatados. Mas se muitos enlatados podem ser consumidos mesmo depois de expirados da sua data de validade, como que você vai saber se a comida está estragada? Se ao menos fosse tão simples quanto verificar a data de validade, seria fácil. Mas essa da data de validade é apenas uma recomendação. É um pouquinho mais complicado do que parece, mas com cuidado você pode cuidar bem das suas latas e analisar inclusive a condição desse alimento com as seguintes dicas que eu vou passar para vocês. Coisas que você tem que analisar nos seus enlatados é, por exemplo, o abaulamento. Se você pressiona a tampa da sua lata e sente pressão ou inchaço nessa lata, ou o topo estala quando você aperta, faz o barulhinho de que está subindo e descendo, né, se move para cima e para baixo, todos esses podem ser sinais de um perigo alimentar grave. Quando as bactérias se reproduzem, elas liberam toxinas nocivas que vão fazer com que a lata fique inchada, estufada. A partir dessas toxinas, os humanos podem contrair algumas cepas desagradáveis de intoxicação alimentar, incluindo a forma mais letal de intoxicação alimentar chamada botulismo. Outro detalhe que você deve analisar é um assobio alto, é um sopro alto saindo da lata quando você abre essa lata. Um som de assobio suave, ao breve abrir da lata, sai um arzinho de dentro, isso é apenas o selo de vácuo sendo liberado. No entanto, um som alto de assobio é um sinal de gás tóxico causado por bactérias que se acumulou dentro da lata. Então, quando você vai abrir sua lata, se você sentir esse assobio, você furou a lata e sentiu que saiu muito ar de dentro dessa lata, pare, não prossiga e descarte esse enlatado. É melhor você descartá-lo do que correr o risco de se infectar com bactérias ou mesmo de contaminar a sua cozinha. É muito importante também você verificar se ao abrir a lata não vai estar jorrando líquido quando você fura ali com um abridor de latas, por exemplo. Quando você abre uma lata de feijão verde, atum, sempre tem um líquido dentro. Isso é comum em muitos enlatados. E geralmente ao abrir isso derrama um pouco, é natural, o líquido escapa um pouco porque você furou a lata, sai o selo do vácuo, no caso ele acaba jogando um pouco de líquido fora. O que não é natural, no entanto, é jorrar líquido que chega a espirrar para cima, como que está abrindo uma latinha de cerveja, você fura e espirra o líquido para cima. Essa é uma bandeira vermelha
de que tem um acúmulo ali anormal de pressão dentro da lata, como eu falei para vocês que as latas estufam. Então provavelmente foram bactérias que causaram esse excesso de ar dentro da lata, o que acaba expulsando o líquido. É um sinal claro de que você deve abandonar esse enlatado e não fazer o consumo dele. Outro fator que muitas pessoas perguntam é sobre a corrosão, já que as latas são feitas, óbvio, de lata, são feitas de metal e muitas vezes elas pegam ferrugem. Quando as latas de metal corroem, produtos químicos metálicos como o bisfenol, o BPA, começam a se infiltrar em sua comida, ao mesmo tempo em que criam buracos que permitem que as bactérias cresçam. A corrosão pode ser causada pelo armazenamento em temperatura inadequada ou pela cobertura de poeira, de cinzas que vão juntando umidade e, consequentemente, umedecem a lata, trazendo a oxidação, a ferrugem. Para detectar a corrosão, você vai procurar pequenos orifícios enferrujados na lata. Não quer dizer necessariamente que se a lata tiver um pouquinho de ferrugem, você tem que descartar a lata. Mas latas com excesso grande de ferrugem ou com ferrugens visualmente profundas, desconfie, você tem que analisar com cuidado esse enlatado. Latas amassadas também são um fator a se observar. Quando é um amassado feito em uma lata, é como uma mini explosão acontecendo por dentro. Ou seja, ele pressiona o alimento dentro, excede a pressão que está dentro da lata, o que pode acabar abrindo alguns pontos da vedação da lata. A distribuição de ar muda repentinamente, então isso provavelmente vai comprometer a vedação. Então latas que caíram no chão, que tomaram pancadas bruscas, em que você vê o amassado, que você consegue colocar o dedo dentro do amassado, ou mesmo chega a formar vinco, o ideal é que você descarte esse enlatado e não corra o risco. Então latas com pequenos amassados, pequenos, coisas simples, às vezes até no mercado você vê latas que estão com desconto porque estão com pequenos amassados. Não quer dizer que necessariamente estragou o alimento, mas são enlatados que devem ser consumidos o quanto antes, ok? E se for um amassado muito brusco, o ideal é descartar a lata mesmo. E já que a gente está falando de amassados e de avarias na vedação da lata, existe a questão dos vazamentos. Vazamentos são a maneira mais fácil de saber se a sua lata foi comprometida. Então não procure apenas líquido vazando, verifique as áreas pegajosas, que podem ser uma pista que houve um vazamento, bem nas soldas da lata. Se você observar uma lata, você vai ver que ela tem soldas que fazem o fechamento da embalagem. E é justamente ali que vão ocorrer os vazamentos quando a lata acaba sendo danificada. Se houver buracos, rachaduras ou problemas com a vedação que sejam grandes o suficiente para causar um vazamento, sua comida com certeza foi exposta ao ar. Bactérias e possivelmente até mesmo insetos que são atraídos pelo conteúdo da lata podem ter passado por ali. Então, descarte essa lata também. Uma forma fácil de você identificar se a sua lata está adequada ou não é a questão do cheiro. Por natureza, o ser humano ele já veio no desenvolvimento, na sua evolução, adaptado a identificar cheiros ruins. Então, cheire a sua comida toda vez que abrir uma lata. Obviamente, cheiros podres vão enjoar você e impedir que você coma comida potencialmente estragada. Mas também cheiros ácidos ou mesmo metálicos, por excesso, parecerão não naturais. Ao abrir a lata, você também pode identificar bolhas. Uma ou duas pequenas bolhas na superfície da comida enlatada pode ser normal, às vezes é só pela agitação na hora de abrir a lata. Mas se você encontrar uma camada leve a moderada de bolhas espumosas, é porque a sua comida estragou. Essas bolhas são causadas pela liberação de resíduos ou gases das bactérias que estão se divertindo dentro da lata. Então, trate esse alimento como lixo tóxico e nem tente prová-lo. Descarte esse enlatado. A aparência mole ou mofada. Isso daí se enquadra na parte visual. Quando você abre ali e verifica o seu alimento, assim como as cores estranhas que eu citei, se houver mofo em torno da comida enlatada, isso significa que sua comida não foi enlatada corretamente. Muitas vezes pode ser tanto, no caso, um acidente em que danificou a lata, como na hora que ela foi enlatada, o alimento, pode ter sido mal feito. Então, no caso, as ferramentas erradas ou os métodos errados podem ocasionar esse tipo de problema. Isso acontece muito, inclusive, em conservas também, quando são mal feitas ali, não são realizadas com o processo correto, eles vão desenvolver mofo e o alimento, quando ele está estragando, ele começa a virar um mingau dentro da lata ou dentro do vidro de conserva. Isso aí é muito fácil de identificar,
e aí você já percebe que você perdeu aquele alimento, que o ideal é descartá-lo. E é claro, quanto mais tempo durar a sua alimentação, quanto mais tempo durar os seus alimentos na despensa, melhor para as suas preparações. É bom ter enlatados na preparação? Com certeza é bom, só que inspira cuidados. Assim como todos os alimentos que você vai fazer o armazenamento necessitam de cuidados. Então, tome muito cuidado com seus alimentos. Quando você for consumir, verifique visualmente o cheiro, verifique a situação desse alimento. Não vai só pela validade, que como já foi testado alguns enlatados, né, em laboratório, eles podem durar muitos anos mais do que a validade que está na lata. Só que também, se ele não for armazenado de forma correta, ele pode estragar antes mesmo da validade e acabar deixando você doente. Então, como qualquer alimento, exige cuidado, exige um bom armazenamento para que ele dure bastante tempo e possa ser consumido com segurança. Espero que esse vídeo tenha dado aí boas dicas e lições para você. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos preparadores, para conhecerem o canal e conhecerem essas dicas. A gente se vê num próximo vídeo do canal Área Z. O meu muito obrigado a todos vocês e até um próximo vídeo do canal.